Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por este congresso, este evento, onde temos a oportunidade de estar louvando o nome do Senhor Jesus e também expondo o seu evangelho, para que sejamos abençoados pela palavra de Deus, despertados, para que também proclamemos aos perdidos, que nesta noite esse propósito se cumpra na sua vida e você saia daqui com isto no seu coração. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 9. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Davi, me sinto honrado mais uma vez por esse convite de estar pregando neste evento tão especial. A todos os pastores, obreiros que nesta noite estão aqui, Deus possa abençoar a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo de número 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém. Pode se assentar, bendizendo o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite nós temos um tema para estarmos pensando com os irmãos, com base nesse texto. O tema é: o homem sem Cristo está perdido. Eu peço que vocês tenham muita paciência comigo. Esta é aquela parte do evangelho, pastor John Day, que os pregadores não gostam muito de falar, né? Não é muito agradável, não é muito palatável. Falar do estado de pecado, de perdição do homem, não é dos melhores temas, principalmente nesse tempo atual, onde os homens buscam outras coisas melhores para se ouvir. Amanhã vocês vão ouvir aqui sobre a solução para esses problemas que eu vou dar a vocês, certo? Amanhã o pregador vai vir aqui, vai apresentar Jesus Cristo, o Salvador do homem perdido, mas hoje eu preciso que todos nós saiamos daqui conscientes do quanto o homem sem Cristo está perdido. Pois se isso não despertar a consciência do homem, a outra parte do evangelho fica comprometida. Ou então cristãos falsos serão gerados por um evangelho fraco, um evangelho que não mostra toda a verdade, um evangelho que deixa o homem bem consigo mesmo, bem com seus próprios pecados, sem sentir uma necessidade de transformação em seu coração. Por isso o homem precisa se conscientizar do seu estado de pecado perante Deus. Eu quero começar esta mensagem fazendo uma abordagem em relação ao pensamento filosófico e social, de uma maneira geral, que esta sociedade ela tem em relação ao estado do homem. O que diz a filosofia, o que diz essa sociedade em relação ao estado do homem? É dito que o homem, na verdade, ele não é mau. O homem, ele é apenas um fruto do meio. O que ele
em que ele se envolve, o meio em que ele está, o convívio social dele, o ambiente em que ele se encontra, forma o seu caráter, determina quem ele é e o que ele vai fazer. Ou seja, o homem ele não é mau em si mesmo, segundo esta sociedade. O homem ele pratica o mal porque ele está em um meio que lhe estimula a fazer o mal, mas em si mesmo ele não o é. Mas, queridos, quando nós comparamos este pensamento com o pensamento das Escrituras, o pensamento bíblico, nós percebemos que há uma grande contradição, pois o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina exatamente o oposto disso. O homem não é fruto do meio, o homem ele é mau em si mesmo. O homem é pecador, o pecado está intrínseco em todos os seres humanos. Todos os seres humanos foram atingidos pelo pecado. Todos são pecadores em sua essência. Todos os homens naturalmente são pecadores. Ele não vai se tornar um pecador por causa do meio em que ele está, por causa do convívio social, por causa de um ambiente hostil que lhe leve a cometer erros, engano, mentira ou qualquer outra classe de pecado. Não, o homem ele já é mau em si mesmo. O homem ele é pecador em sua natureza caída. O homem herdou de Adão, o primeiro homem que caiu no Éden, e com ele toda a humanidade também veio à queda. Todos os homens receberam por herança o pecado de Adão. Todos os homens foram alcançados e atingidos pelo pecado de Adão. E isso de forma justa, porque Adão era o melhor de nós. Adão nos representava. Isto quer dizer que eu e você, no lugar de Adão, não teríamos feito melhor do que ele. Nós teríamos igualmente caído. Ele nos representou no Éden. Ele fez exatamente o que eu e você faríamos. Por isso, de forma justa, toda a humanidade recebeu, herdou de Adão o pecado, a culpa do pecado, a herança do pecado se estendeu a toda a humanidade. Por isso, Paulo conclui no versículo 23 desse texto, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a expressão todos pecaram, no grego, ela nos leva para o passado, lembrando de algo que aconteceu lá atrás. Aonde? Lá no Éden, em Adão. Todos pecaram em Adão, todos herdaram o pecado de Adão. A culpa do primeiro homem, a culpa da queda está sobre mim e sobre você, mas graças a Deus que Jesus Cristo, o nosso segundo Adão, nos representou na cruz do Calvário, nos justificando do pecado e da culpa e nos trazendo salvação e vida eterna. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, a ideia de que o homem não é mau em si mesmo é um grande engano que esta sociedade acredita. O homem é mau em si mesmo. O coração do homem é mau, o coração do homem é perverso. O homem precisa se esforçar para fazer o bem, para praticar a justiça. O mal ele faz naturalmente, porque está em sua natureza caída. O homem sem Cristo está perdido, porque ele é em si mesmo mau, perverso, pecador e completamente envolvido com o engano e a corrupção que está no seu caráter, no seu coração, na sua alma. Então o pensamento filosófico e social desta geração, de que o homem é fruto do meio, de que ele não é mau em si mesmo, não se sustenta de pé diante do Evangelho de Jesus Cristo. O homem é pecador, o homem caiu, o homem se tornou inimigo de Deus, todos os homens pecaram, estão destituídos da sua glória, e todos estes homens igualmente carecem da misericórdia, do favor divino para serem salvos pela graça de Deus. Mas ainda quero dizer a vocês que talvez um dos maiores desafios da pregação do Evangelho é o desafio de despertar a consciência do homem para o seu estado de pecado. Preste atenção nisso. Talvez esse seja um dos grandes desafios. Através da pregação do Evangelho, da exposição do Evangelho, nós conseguimos
por intermédio do Espírito de Deus que convence, que revela, despertar a consciência do homem para o seu estado de pecado. Pois não se enganem, o homem, ele não se acha tão pecador assim. O homem, ele não acha que ele é mau. O homem, ele não acha que há engano em seu interior. O homem, ele se acha justo. O homem se declara bom, piedoso. O homem, ele olha para dentro de si e ele consegue encontrar tantas virtudes que se ele estivesse diante da presença do Santo Deus, ele cairia de joelhos e diria como Jó: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque o homem não é bom, o homem não é justo. O homem precisa ter a sua consciência despertada para esta realidade, a realidade do estado de pecado em que ele se encontra. E se o homem não tiver a sua consciência despertada para esta verdade, irmãos, como será difícil nós falar de uma salvação para um homem que não se sente tão perdido assim. Como será difícil apresentar uma reconciliação através de Jesus Cristo para um homem que não se encontra assim tão distante de Deus. Ele se acha amigo de Deus, ele diz: eu tenho Deus no coração, eu amo Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. A consciência dele ainda não recebeu a revelação do quanto ele é pecador, do quanto ele carece da misericórdia e do favor de Deus, do quanto ele está perdido sem Cristo. E a menos que isto aconteça, o evangelho não será uma boa notícia para ele. O evangelho será uma notícia comum, uma notícia normal. Mas quando o pecador tem consciência do quanto ele é pecador, do quanto ele está perdido, do quanto o mal está nele, o evangelho é uma boa notícia para ele. O evangelho será boas novas, porque este homem que está perdido vai encontrar luz. Este homem que está cego vai enxergar. Esse homem que está errante, ele vai encontrar o caminho de novo. Este homem que está debaixo de condenação, ele vai olhar para Cristo e vai dizer: encontrei o Salvador da minha vida. O evangelho é uma boa notícia para o perdido, à medida que ele percebe que está perdido. O evangelho é uma grande notícia para o pecador, na medida que ele sabe que é um grande pecador. O evangelho será uma boa notícia para os homens que estão em trevas, em pecado e perdição, à medida que a sua consciência for despertada desta terrível verdade. Por isso, nesta noite nós estamos aqui, para nessa primeira parte deste congresso, declarar e mostrar pelo evangelho de Cristo que sim, o homem sem Jesus Cristo, ele está completamente perdido em seus pecados, em seu estado de pecado, e ele carece da graça e da misericórdia de Deus para ser salvo. Vamos ao texto nessa noite. Versículo 9, Paulo começa dizendo: que concluímos então? Tem alguma vantagem para nós? Ele está se referindo aos judeus. E a resposta é não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Paulo demonstrou isso no capítulo 1, a partir do versículo 18, até aqui o versículo 20 do capítulo 3 de Romanos. A primeira parte da carta de Paulo aos Romanos é só para mostrar o quanto o homem sem Deus está perdido. Ele se perdeu em seu intelecto, em suas ações, em seus pensamentos, no seu coração. O homem se perdeu completamente. O homem não conhece Deus. O homem rejeita a revelação natural de Deus. O homem olha para a criação e não consegue ver Deus. O homem olha para as coisas que Deus criou pelo seu eterno poder e zombam da criação, ou então vão para o outro extremo, adoram a criação, se prostram diante da criação, diante dos astros, diante dos planetas, das coisas que Deus criou pelo seu poder. Eles preferem adorar a criatura e se prostrar diante do ser criado ou das coisas criadas do que diante do Criador de todas as coisas. Este homem está perdido porque ele rejeita a revelação de Deus, ele não crê em Deus, ele rejeitou a revelação, o evangelho, a lei de Deus em seu coração. Por isso o homem sem Cristo, ele está perdido. E Paulo deixa claro aqui, não tem vantagem para o judeu. O judeu pensava: bom, há uma vantagem para nós que somos judeus, porque a lei foi dada a nós.
A tradição, os costumes, a circuncisão, a guarda do sábado, a revelação que Deus deu a Moisés, foi para nós judeus. Então, nós temos uma vantagem. Aí Paulo diz, não tem vantagem. Porque é verdade que vocês receberam a lei, mas vocês quebraram a lei. Vocês não obedeceram a lei. Vocês não guardaram a lei. Vocês ofenderam Deus com os pecados de vocês. Todos os homens transgrediram a lei de Deus. Então, por causa do pecado de vocês, por causa da transgressão de vocês, vocês se tornam igual aos gentios, vocês se tornam uma só raça, um só povo, que igualmente estão perdidos e igualmente carecem da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Então não há vantagem para o judeu, tanto o judeu quanto o grego, todos estão encerrados debaixo do pecado e igualmente carecem da misericórdia de Deus. Assim sendo, concluímos que todo homem sem Deus está perdido, seja judeu, seja gentil. Todos se perderam, todos pecaram e todos igualmente carecem do favor de Deus. Agora, nos versículos seguintes, meus irmãos, Paulo vai mostrar o quanto que o homem de fato está perdido. Ele vai usar os versículos seguintes para descrever de forma detalhada o quanto que o homem sem Cristo está perdido. E ele vai usar uma base para isso, um meio, um fundamento para isso. Sabe qual? As Escrituras. Como está escrito. É como ele começa no versículo 10. Como está escrito. Qual a base de Paulo para mostrar esta verdade tão dura para o homem? As Escrituras. É como se Paulo estivesse dizendo, não importa o que diz a filosofia, não importa o que diz a ciência, não importa o que a sociedade diz sobre o homem. Sabe o que realmente importa? É o que as Escrituras diz sobre o homem. É o que as Escrituras revela sobre o estado do homem. Pode a filosofia moderna colocar o homem nos braços e balançar ele e dizer, você é o máximo, você é precioso, você... Não importa o que diz a filosofia, não importa o que dizem os homens, importa o que diz as Escrituras. E as Escrituras diz que o homem é um miserável pecador. Ele vai usar as Escrituras. Precisamente, Paulo ele vai usar o Salmo de número 14. E na primeira parte, no versículo 10, ele vai começar dizendo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Fique atento a esses extremos que Paulo vai usar nas suas expressões. Esta forma de generalizar que Paulo vai usar aqui neste texto. Porque Paulo quer deixar claro que não há exceções. Não há uma classe específica que está perdida. Não tem um grupo que não foi atingido e outro maior que foi. Não, Paulo está dizendo, foram todos, não há exceção, não há ninguém. Todos igualmente pecaram. Então, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há nenhuma justiça própria no homem capaz de lhe justificar perante Deus. Meus irmãos, sempre que um homem apresentar alguma coisa diante de Deus, alguma virtude, algum mérito, alguma boa obra, ele será achado indigno perante Deus de ser justificado por algo que ele esteja apresentando com as suas mãos. Não há nada que o homem possa fazer com as suas próprias mãos que possa lhe justificar perante Deus. Não tem nada que eu possa entregar, não tem nada que eu possa oferecer. Qualquer justiça própria que eu venha praticar é pouco, é inútil, é ineficaz diante do santo Deus. Diante dos homens eu posso ser elogiado, os homens podem aplaudir a minha justiça, mas quando eu me deparo com a santidade de Deus, a minha justiça não é nada. Eu não tenho nada para oferecer com as minhas próprias mãos a Deus, que possa ser achado digno diante de Deus, de ser justificado. Não há, não tem nada que eu possa oferecer, não há nada que eu possa entregar. Porque Paulo está dizendo, não há nenhum justo sequer, não há nenhum que possa se auto-justificar perante o Senhor. Todos pecaram e o seu pecado lhe tornou culpado perante Deus. E não tem nada que você tenha a oferecer em troca do seu pecado. Não tem nada que você possa oferecer em resgate da sua própria alma. O salmista disse, a redenção da alma é caríssima, ninguém a pode pagar. Você não pode pagar. Você não tem justiça própria para oferecer a Deus pelo seu pecado, pela sua salvação. Não há um justo sequer, nem
não há nenhum justo. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta diz: mas todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Olha que declaração forte do profeta Isaías. Todos nós somos como um imundo. Por quê? Porque o pecado nos atingiu. O pecado nos alcançou, o pecado manchou o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. Todas as nossas ações, elas têm influência também do pecado. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, lá está dentro de nós o pecado. Toda a humanidade foi atingida pelo pecado. Você foi manchado pelo pecado, ninguém escapou. Por isso o profeta diz: nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Veja que declaração forte. Não é os nossos pecados, as nossas piores ações, é a nossa justiça. Aquilo que fazemos de justo, aquilo que nós nos gabamos em nosso coração e dizemos: que bom que eu sou, que justo que eu sou, que pessoa maravilhosa que sou eu. Olha só as minhas obras, olha só a minha justiça, olha só o meu caráter. Quando isso é levado perante Deus, aí Deus olha e parece com um trapo de imundície. Diante da perfeita santidade dele, diante dos homens que também são pecadores, você pode ser aplaudido, mas diante do Deus Santo, Deus olha para você e tudo que ele vê é um pecador que carece da misericórdia e da maravilhosa graça dele. Esse é o estado do homem. Diante dos homens, eles vão nos admirar, eles vão olhar para as nossas obras, eles vão nos chamar de bons, de santo, mas Deus vai olhar e vai ver que lá no fundo, aquela nossa boa obra está manchada pelo pecado. Até nas melhores coisas que nós fazemos, lá no fundo do nosso coração, tem um pouquinho de vaidade, de orgulho. Sabe, quando nós fazemos algo bom, ajudamos alguém, aí nós ficamos naquela guerra interna, mas o nosso coração é tendencioso para a vaidade, para o orgulho. Nós fazemos algo com a mão direita e ficamos loucos para mostrar à esquerda o que estamos fazendo com a direita. Nós fazemos algo bom e ficamos desejando tocar a trombeta. Nós estendemos a mão e ficamos vendo se não tem alguém olhando para nos admirar. O nosso coração é tendencioso para o mal, porque o pecado nos manchou. As nossas melhores ações de justiça diante do justo, diante do santo, do perfeito Deus, são como trapos de imundície. Como que esse homem pode se auto-justificar perante Deus? Não tem como. Não tem como. Este homem precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. A única justiça que pode nos tornar aceitos perante Deus é a justiça do seu Filho, que foi revelada na cruz do Calvário. Se não for pela justiça do Filho de Deus, que na cruz do Calvário, ele se tornou pecador em nosso lugar, ele levou a nossa culpa, a maldição que era nossa, ele tomou sobre si, e ele, sendo justo, se fez injusto por nós. Se não for por aquela justiça, você não será justificado perante Deus, porque não tem nada em suas mãos que você possa oferecer a Deus pela justificação dos seus pecados. Não há. Mas pela justiça do Filho de Deus, somos justificados perante o nosso Pai. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele declara: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua graça, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Paulo está dizendo: olha, deixa esse orgulho de lado. Se esvazia desta prepotência. Não é pelos teus feitos de justiça, é pela graça dele. Não é que tu tenha feito algo que Deus tenha olhado e te admirado e tivesse dito: olha só como ele merece entrar no céu. Não, foi pelo que Cristo fez na cruz. O Pai está olhando para o Filho crucificado e o sacrifício dele é satisfatório ao Pai. Ele é justo e está morrendo pelos pecadores, e pela sua justiça, Paulo diz que ele justificou a muitos. É pela justiça dele, o único justo, porque fora de Cristo, Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum. Mas ainda no versículo 11,
Ele vai dizer: não há ninguém que entenda. Olha como o homem está perdido sem Cristo. E mais uma vez observe a forma generalizada que Paulo usa. Não há ninguém. Quantos? Nenhum. Tem alguém? Não. Não, mas eu conheço um homem que é bom, que é justo. Ele também não se enquadra. Ele também está incluído aqui no decreto de Paulo. Não há ninguém que entenda. Por quê? O Deus deste século, o diabo, ele cegou o entendimento. Preste atenção nessa expressão. Não é os olhos, é o entendimento. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz gloriosa do Evangelho de Cristo Jesus. O homem está cego em seu entendimento. Ele não entende Deus, ele não compreende Deus, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque ele está cego pelo pecado. O pecado lhe cegou, o pecado obscureceu a sua mente, o seu intelecto, a sua razão, as suas emoções. Tudo que o homem compreende de si mesmo está errado em relação a Deus. Por quê? Porque o pecado cegou o seu entendimento. O homem está cego para o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que perecem. O homem olha para o Evangelho e sabe o que ele diz? É loucura. O homem olha para o Evangelho que apresenta um Cristo crucificado como o Salvador dos homens, e ele diz: que loucura isso! Quem já viu um homem crucificado no madeiro, num lugar de maldição? Como que esse homem pode ser Salvador dos perdidos? Os judeus se escandalizaram, os gregos disseram que era loucura, mas Paulo diz: mas para nós que cremos no Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Para nós é poder de Deus. Ao contemplar o Cristo crucificado, os judeus se escandalizam. Se escandalizaram na cruz de Cristo, porque o seu entendimento estava fechado para compreender a obra que Cristo realizara na cruz. Foi escândalo para eles, foi loucura para os judeus, mas nós olhamos para o Cristo crucificado e depositamos toda a nossa esperança nele. Nós não deixamos nada em nossa mão, nós não confiamos em carros e cavalos, nós não confiamos em nosso intelecto, nós não confiamos em nossa justiça, nós olhamos para a cruz e nós confiamos inteiramente no Cristo crucificado. Jesus Cristo é o único meio de salvação em quem nós confiamos e depositamos a nossa esperança. Enquanto uns se escandalizam e os outros acham loucura, nós depositamos toda a nossa esperança no Cristo da cruz. Ou o Cristo da cruz nos salva, ou nós estamos perdidos, porque não há justiça em nós, não há méritos em nós, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Ou Cristo Jesus nos salva, ou nós estamos eternamente perdidos. Se eles acham que é loucura, nós achamos que é o único meio para sermos salvos. Se uns tropeçam nesta pedra principal de esquina e caem pela sua própria soberba, nós nos apoiamos nesta pedra e dizemos: Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Deus tornou louca a sabedoria dos homens. Achando-se sábios, tornaram-se loucos, diz Paulo. Mas aprove a Deus revelar o seu Evangelho aos que nada são, aos que nada têm, aos que nada podem, aos pequeninos. E ao olhar para a cruz nós não tivemos dúvida. Nós cremos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias Redentor, que veio para redimir a nossa alma da condenação eterna. Creia nesta verdade com todas as suas forças, porque a única verdade que pode te salvar é esta gloriosa verdade do Evangelho. Escute mais, ainda no versículo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Não há ninguém que busque a Deus. Quantos? Ninguém. Quantos buscam a Deus? Nenhum. Não há ninguém que busque a Deus. Escute esta verdade dura. O homem perdido, ele não busca a Deus. Não busca. É um engano você achar que o homem está perdido, dizendo: cadê Deus? Onde é o caminho? Não, ele não está buscando Deus.
O homem perdido está desfrutando do seu caminho de perdição. Ele está desfrutando de todo tipo de pecado que ele pode desfrutar neste caminho. Ele não está buscando a Deus. Ele está perdido. O relato que Paulo faz aos Efésios, irmãos, no capítulo 2, eu vou destacar apenas 2 versículos, o versículo 2 e 3. Paulo vai mostrar o quanto que o homem que não tem a Jesus Cristo, ele está perdido. Ele não busca a Deus. Glória a Deus. Olha o relato de Paulo, em Efésios capítulo 2. Ele diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos, que relato duro de Paulo. Olha como Paulo apresenta o estado do homem sem Cristo. Olha o estado de perdição deste homem sem Cristo. Primeiro, ele diz que o homem sem Cristo, que nós outrora éramos, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que é isso? Nós andávamos segundo o conjunto de valores que norteiam esta sociedade. Seja errado, seja promíscuo, seja abominação diante dos olhos de Deus, mas nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os valores deste mundo, segundo as ideologias deste mundo caído, desta sociedade corrompida. Era assim que nós andávamos. Nós não estávamos buscando a Deus, nós não estávamos à procura de Deus, não. Nós estávamos andando conforme o curso deste mundo, conforme os valores deste mundo, seguindo este caminho e deliberadamente vivendo em pecado, sem arrependimento, sem nenhum constrangimento, porque assim vive o homem perdido sem Cristo. Mais do que isso, Paulo diz que estes são filhos da desobediência. Sabe por que Paulo usa essa expressão? Filhos da desobediência. Porque estes ainda estão representados no primeiro desobediente de todos. Quem foi ele? Adão. A humanidade, ou ela está representada em Adão, ou em Jesus. Ou o homem continua caído em seu estado natural de pecados, e ele ainda está alinhado com o pensamento de Adão, com o pecado de Adão, com a queda de Adão, ou então ele foi restaurado por Cristo. Não tem outra posição para o homem. Os filhos da desobediência são aqueles que ainda estão representados em Adão. Eles ainda não foram regenerados, eles não nasceram de novo, eles não receberam o evangelho de Cristo para a sua salvação. Então eles ainda são herdeiros da queda, herdeiros do pecado. Eles ainda são filhos do desobediente Adão. Eles ainda estão apegados em Adão. Eles ainda não foram restaurados da queda. Eles permanecem fixados na figura do homem da primeira queda de Adão. Eles ainda estão representados na figura de Adão, entre os quais todos nós, todos sem exceção, todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Olha como o homem perdido não está buscando a Deus. Ele anda segundo os desejos da sua própria carne, fazendo a vontade da carne. Ele não está preocupado, ele não está arrependido, ele não está constrangido com o seu pecado. Pelo contrário, ele está desfrutando do seu pecado. Ele tem prazer no pecado, ele ama o pecado. Ele ama praticar o pecado, ele vive conforme os desejos carnais, conforme as concupiscências dos seus olhos, do seu coração. O que a sua carne deseja, ele busca. O que o seu coração pecaminoso, caído, corrompido deseja, ele busca. Ele busca o prazer para a sua carne, ele busca a satisfação para a sua própria carne, para satisfazer os seus próprios desejos. O homem perdido não está buscando a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Aí Paulo diz assim: por natureza, eles são filhos da ira. Mais uma expressão forte de Paulo, irmãos. Segura aí. Paulo está dizendo que por natureza esses são filhos da ira. Sabe o que Paulo está dizendo?
Paulo ele está contradizendo exatamente aquela ideia filosófica que eu citei no início. Paulo está dizendo assim, olha, o homem, ele é filho da ira, mas não é a partir de um certo ponto que ele começou a fazer maldades e cometer enganos. Não, é naturalmente. A sua natureza é pecaminosa. Ele o é em sua essência. Ele não precisa cometer 1 milhão de pecados para se tornar filho da ira. Ele o é por natureza, a menos que aconteça uma intervenção na vida deste homem, no caminho deste homem, em algum momento, Jesus Cristo vem ao encontro dele, o Evangelho tem um impacto no coração dele, a menos que isto aconteça, este homem está perdido, porque ele é filho da ira, a sua natureza é pecaminosa e ele é digno de condenação. É preciso que Jesus Cristo intervenha na vida deste homem, no caminho deste homem, nos pensamentos deste homem, e cause uma transformação pelo poder do Evangelho de Cristo. Se isso não acontecer, o homem está perdido, porque ele não busca a Deus. Não há quem busque a Deus. Lembra quando Adão caiu no Éden? Não foi Adão que buscou a Deus, foi Deus que foi à procura do homem perdido. O homem está escondido, e Deus está dizendo, Adão, cadê você, Adão? Todos os dias tu tinha prazer de estar na minha presença e hoje tu está escondido. O que houve? O que aconteceu? O homem está lá, fugindo de Deus. Sabe por quê? Porque agora, aquela imagem e semelhança que o homem tinha de Deus, ela foi deturpada pelo pecado. Ela foi desfigurada pelo pecado. Só que Deus continua santo e perfeito. E agora, quando este homem pecador se apresentar diante de Deus, a luz da glória, da santidade de Deus, já não tem mais aquela presença gostosa e maravilhosa que o homem tinha quando ele estava em plena harmonia e comunhão com Deus. Agora o homem está escondido, porque ele sabe que pecou e o seu Deus continua santo. Ele sabe que agora a sua mente é corrompida e a de Deus continua inabalável. Ele sabe que agora as suas mãos estão manchadas pelo pecado e Deus continua justo, Deus continua santo. Por isso o homem pecador não busca a Deus, ele se esconde da presença de Deus. O homem pecador não busca a Deus. Foi Deus que buscou o homem, foi Deus que foi atrás de Adão, foi Deus que disse, vem Adão, não se esconde, vem, eu tenho uma providência, eu tenho um escape. E dentro do Éden, Deus revela o seu propósito, o propósito de redenção, de restauração. E sabe como isso aconteceria? Lá no Éden foi um animal que foi morto, mas aquele animal prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria morto, para que com a sua justiça ele cobrisse os nossos pecados e nós pudéssemos novamente aparecer diante do nosso Deus, nos apresentar diante dele com o rosto descoberto para glorificar e bendizer o nome dele, como você está fazendo aqui nesta noite. Foi por meio de Jesus Cristo. Porque quando o homem perdido não busca a Deus, Jesus diz, pois eu vim buscar e salvar o homem que se acha perdido. Este homem que está perdido e não me busca, aguarda, eu vou buscar ele, eu venho ao encontro dele, e quando ele vem, ele apenas convida, vem e segue-me, vem a mim, todos cansados, venham a mim, pecadores, eu tenho escape, eu tenho salvação, eu tenho alívio para a tua alma perdida, para a tua alma aflita, para o teu coração cansado, eu tenho salvação para o perdido. Jesus veio buscar o perdido. Perceba que este evento aconteceu de lá para cá. Não foi o homem perdido que foi buscar Deus. Foi o Deus santo, perfeito e maravilhoso que veio ao encontro do homem perdido e se revelou na pessoa de Jesus Cristo para trazer salvação a todos os homens. O perdido não busca a Deus, mas Deus veio ao encontro do homem perdido e ofereceu salvação. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que tu luta contra mim, contra os meus escolhidos? Por que tu resiste à minha lei, Saulo? Quem és tu, Senhor? Eu vim ao teu encontro, pobre pecador perdido. Eu vim te salvar, eu vim trazer luz diante da tua cegueira, eu vim restaurar a tua alma, Saulo. Saulo, eu sou aquele que tu persegues, mas eu vim ao encontro do perdido para trazer salvação para a sua alma.
Jesus veio ao meu e ao teu encontro, e é por isso que você está aqui nesta noite, para bendizer o nome dele. Meus irmãos, vamos adiante, versículo 12. Agora Paulo vai dizer: todos se desviaram. Em outras traduções, todos se extraviaram em seus caminhos. Quantos? Todos, sem exceção, sem classe, todos se desviaram do caminho, todos erraram o caminho, todos desviaram-se da verdade, se extraviaram em seus caminhos. Mas escute isso, o homem ele não apenas está perdido, além de estar perdido, este homem está cego, por isso que por si só ele não pode encontrar o caminho para Deus, o pecado lhe cegou. Veja que terrível a situação do homem sem Cristo. Ele está perdido, ele se extraviou, essa expressão significa, ele se perdeu completamente em seus caminhos. Ele perdeu completamente o rumo, a direção, ele está completamente perdido do caminho de Deus. Do caminho da paz, ele se perdeu completamente, ele se extraviou em seus caminhos, mas além dele estar perdido, ele está cego. Irmão, um cego perdido, fica difícil, não é? Pois esse é o estado do homem sem Cristo. Ele está perdido, mas além de estar perdido, ele é cego. Ele não consegue enxergar o caminho, ele não consegue encontrar a verdade, ele não tem como, com os seus próprios pés, da sua própria maneira, ele buscar encontrar o caminho de volta para Deus. Ele está completamente perdido em seu estado de pecado, o pecado lhe cegou. Veja como está perdido o homem sem Cristo. Mas veja mais, no versículo 16 e 17, Paulo vai reforçar essa ideia, dizendo assim: olha, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, eles não conhecem o caminho da paz. Olha como está perdido o homem sem Cristo. Ele se perdeu do caminho, o seu caminho está cheio de desgraça, cheio de miséria, cheio de perdição, e este homem perdido, ele não conhece o caminho da paz. O caminho da paz é Jesus Cristo, é o Cristo crucificado, ele é o caminho da paz. Pois o homem perdido, ele não consegue encontrar o caminho da paz. Ele não conhece, ele não busca, ele está completamente perdido. Irmãos, parece assim muito grave, e é mesmo. Parece assim uma situação bem caótica, e é. E pode ter certeza que é pior do que eu estou falando para vocês. É porque eu sou limitado, eu não tenho como ir nas profundezas da revelação do quanto que o homem está perdido. Mas pode ter absoluta certeza que é pior do que tudo que eu estou falando aqui para vocês. O homem está perdido e está cego no caminho da perdição. Ele não conhece o caminho da paz, ele desconhece esse caminho. Por isso não tem como ele por si só voltar para esse caminho e encontrar o caminho para Deus. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Olha ainda no versículo 12. Ele vai dizer assim: não há ninguém que faça o bem. Que situação desesperadora. Não há ninguém que faça o bem. Preste atenção. Quando Paulo diz assim, não há ninguém justo, ninguém que faça o bem, Paulo não está dizendo, irmãos, que nós não somos capazes de fazer nada bom, nada justo. Não é isso. Ele não está dizendo que a humanidade está completamente desprovida de qualquer senso de justiça, que nós não temos como fazer nada bom, como ajudar o próximo, como dar uma esmola, como fazer o bem a alguém. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós fomos atingidos pelo pecado de tal maneira, que mesmo quando nós fazemos qualquer coisa que pareça boa e justa, o pecado está presente. Por isso nós não temos como fazer nada disso de forma plena, pura. Não tem como. Até no ato de bondade que você pratica, o pecado está lá dentro do seu coração. Aquela obra boa está manchada pelo pecado. Como eu citei aqui anteriormente, é você fazendo o bem e lá dentro o orgulho subindo, dizendo, oh, que pessoa boa esse Osiel é. Eu pensando, eu dizendo de mim mesmo, que homem bom. Que homem justo, olha só eu ajudando os necessitados, olha só eu estendendo a mão para os carentes. Aí o meu coração me leva a ser tentado, a me sentir bom e justo. Sabe o que é isso, irmãos?
Não se preocupe, sabe o que é isso? É porque o pecado está dentro do seu coração, é porque o pecado lhe manchou. Não tem como você praticar o bem em sua plenitude, não tem como você praticar a justiça em sua plenitude. Tudo que você fizer, ali está o pecado dentro de você. Você não vai conseguir fazer o bem de forma pura e plena, porque o pecado está no seu coração. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém é capaz de fazer por si mesmo, pela a sua própria justiça. Ninguém vai conseguir ser bom, ninguém vai praticar o bem em sua totalidade. Se isso acontecer, quando o homem faz o bem, quando o homem pratica a justiça, quando o homem demonstra qualquer virtude, sabe o que é isso? É a ação de Deus na nossa vida. Se Deus deixasse a humanidade entregue a si mesmo por um dia, sabe o que ia acontecer no dia seguinte? Não haveria mais humanidade, os homens se autodestruiriam, porque o homem em sua essência é mau, é ímpio, é corrupto, é cheio de engano. Veja os versículos aqui citados: a língua do homem é cheio de amargura, cheia de veneno, são túmulos abertos à sua garganta. Isso aqui é o homem sem Cristo. Não há nenhuma virtude nele. Se Deus o entregar às suas próprias paixões, o homem se autodestruirá. Aquilo que nós fazemos de bom, de justo, de piedoso, é porque a graça de Deus está operando em nossas vidas. Glória, pois, a Jesus Cristo por causa disso. Louvado seja Deus. A glória é de Cristo, irmãos. A glória é de Cristo. Como dizia João Calvino, qualquer coisa má que você vê eu fazendo, sou eu mesmo. Qualquer coisa boa que você vê eu fazendo, veio dele. Porque de mim mesmo eu não sou capaz de praticar a justiça. Se Deus retirasse a sua graça de sobre a humanidade, porque saiba, irmãos, que a graça de Deus, ela está operando, não é nem só nos crentes, ela está operante no mundo inteiro. Se Deus retirasse a graça e a misericórdia dele da humanidade, essa humanidade iria se autodestruir. A humanidade precisa que haja limites, que haja leis, que haja regras, que tenha um sinal para ficar vermelho, amarelo e verde, um fotossensor para ele parar e obedecer às regras de trânsito. Se este senso de justiça fosse tirado, irmãos, a humanidade se destruiria. Se o homem fosse entregue aos desejos do seu coração, ele mataria o seu próximo, ele mataria o seu semelhante, ele destruiria o seu semelhante, como era lá no começo, a ponto de Deus precisar mandar um dilúvio sobre a terra para varrer aquela raça pecadora, porque o homem se autodestruía. E se Deus tirasse a sua mão, a sua graça de sobre a humanidade nos nossos dias hoje, a humanidade se destruiria do mesmo jeito que estava se destruindo lá no tempo de Noé. A graça de Deus está sobre nós. É por isso que nós conseguimos fazer alguma coisa boa aqui nesta terra, praticar alguma justiça aqui nesta terra, pela graça de Deus que está sobre nós. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Versículo 18. Não há temor de Deus. Irmãos, o temor de Deus é o freio moral e espiritual para nós não pecarmos contra Deus. O temor de Deus é o que faz nós, não, isso aqui desagrada o meu Deus. Aí acontece aquele freio, eu temo a Deus, eu não vou praticar isso contra Deus. Eu não vou quebrar a lei de Deus, eu não vou desonrar o meu Deus nisso. O temor de Deus é o freio, é o que faz nós parar e dizer não, eu não vou fazer isso, porque eu recebi a luz do Evangelho no meu coração e eu sei que isso é errado, eu sei que isso vai desagradar o meu Deus, então eu não vou fazer. Só que o homem sem Cristo, meus irmãos, ele não tem temor de Deus. Ele não teme a Deus, ele peca deliberadamente, de forma espontânea, sem arrependimento, e não apenas faz, mas Paulo no capítulo 1 desse texto, ele diz que além deles fazerem, eles aprovam aqueles que igualmente fazem. Eles quebram a lei de Deus, eles são ateus ao conhecimento de Deus, à revelação de Deus, mas eles não apenas são assim, mas quando eles veem outros sendo igual a
a eles elogiam, eles aplaudem, eles aprovam o erro, o engano, a mentira, a corrupção, porque eles não têm temor de Deus. O homem sem Cristo está completamente perdido, porque no seu coração não há temor ao seu Deus. Não há. Irmãos, eu encerro esta mensagem. Tá bom, né, irmãos? Tá. Eu estou vendo que os irmãos estão dizendo que tanta coisa ruim que esse homem é. Eu não sabia que eu era tão mal assim. Pois você é, mais do que você pensa. Mas deixa eu concluir esta mensagem com esta conclusão. O homem sem Cristo, ele está perdido porque Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta que o homem, entrando por ela, chegará a Deus. E se o homem não entrar por essa porta, irmãos, qualquer outra porta que ele entrar, ele vai se perder. Qualquer outra porta que ele entrar que não seja Cristo, ele vai para a condenação. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, ligeiros para se lançar do precipício. O homem sem Deus, ele não encontra essa porta, ele não entra por essa porta, e por isso ele está perdido. O homem sem Cristo está perdido porque Jesus é o caminho, o único caminho para Deus, o único caminho para a salvação. Ele não apenas é a porta de entrada, mas depois que o homem entrar nessa porta, tem um caminho para ele seguir, e esse caminho também é Jesus. Por isso que o homem sem Jesus está perdido, porque ele nem vai entrar pela porta e nem vai seguir o caminho, porque o caminho que leva para Deus, que é Jesus, o homem só vai encontrar se ele entrar por a porta, que também é Jesus. Do começo ao fim, Jesus é o único meio de salvação. Ele é a porta de entrada e ele é o caminho para o homem seguir e ser salvo pela graça de Deus, por Jesus Cristo, e ter um encontro com o seu glorioso Deus e Salvador. O homem sem Deus está perdido, sem Jesus, porque Jesus é a verdade. Sem Jesus Cristo, o homem permanece no engano, permanece na mentira, permanece no erro, e por isso este homem está perdido, porque Jesus é a única verdade absoluta, e sem Cristo o homem não vive nesta verdade. Ele permanece no erro, no engano, e este engano levará para a perdição eterna. O homem sem Cristo está perdido porque Jesus é a vida. Sem Jesus Cristo, o homem permanece morto em seus delitos e pecados. Ele não recebe a vida espiritual, ele não tem vida espiritual com Cristo, porque Jesus Cristo é a vida. Sem ele, sem Jesus, qualquer homem está morto. Pode ser o homem mais sábio, o mais intelectual, o mais inteligente, está morto. Pode ser um religioso, está morto, porque Jesus é a vida. Sem ele, o homem está morto, por isso ele está perdido. Sem Cristo o homem está perdido, porque Jesus é o bom pastor, e quem não tem Jesus Cristo está desgarrado do rebanho deste bom pastor, e portanto está perdido. Se não está no rebanho de Cristo, na igreja de Cristo, se não está seguindo este bom pastor, está perdido. Está pelos desertos e pelos montes, está perdido, vagueando pelo mundo, andando por caminhos errantes, andando cegamente pelas vias deste mundo, mas está perdido, porque não está seguindo o bom pastor, está fora do rebanho de Jesus Cristo. Por isso o homem sem Cristo está perdido. Jesus também é a luz do mundo. Sem Cristo o homem permanece em trevas, cego em seus pecados e, portanto, perdido. Sem Jesus Cristo o homem está perdido, porque ele é a luz do mundo. Nós só estaremos, irmãos, no caminho certo se nós estivermos andando na luz. Quem não anda na luz não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com Deus, e será justamente condenado. Mas Jesus, sendo a luz do mundo, aqueles que o seguem permanecem na luz e têm a vida em si mesmo, a vida que recebeu
por Jesus Cristo. Jesus também é o nosso Redentor e o nosso Libertador. Sem Cristo, o homem permanece na escravidão do pecado, é servo do pecado, continua cativo no pecado, dominado pelo pecado. O pecado é que lhe dá ordem, o diabo é que rege a sua vida, as suas vontades, as suas emoções, o seu prazer permanece no pecado. Jesus Cristo é o nosso Redentor e o nosso Libertador. Ele quebra os grilhões do pecado, Ele quebra as correntes, Ele nos liberta, Ele nos salva. Por isso que somente em Cristo Jesus nós somos salvos, e sem Cristo o homem permanece perdido. O homem sem Cristo está perdido ainda, porque Jesus é o único mediador. Sem Cristo o homem permanece sem acesso a Deus, inimigo de Deus, separado de Deus, destituído da glória de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ou nós temos acesso a Deus por Jesus Cristo, ou nós não temos acesso a Deus. Ou Jesus Cristo media a nossa salvação, ou nós estamos perdidos. Ou Jesus Cristo está entre eu e Deus, entre você e Deus, sendo a ponte, como as irmãs louvaram aqui no hino oficial, a ponte para Deus, a ponte, o caminho que nos leva para Deus, aquele que media a nossa salvação, nos justificando pela sua graça, pela fé em Jesus Cristo, ou nós estamos perdidos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, por isso que o homem sem Cristo permanece perdido. E por último, Jesus é o nosso Salvador. Sem Cristo, o homem está condenado, pois rejeitou a graciosa oferta de salvação, o precioso convite de Cristo, rejeitou o seu glorioso Salvador. Então, sem Jesus Cristo, o homem está perdido, porque Jesus Cristo é o único Salvador dos homens perdidos. Se há um escape, meus irmãos, só há um único escape, e é Jesus Cristo, o Cristo da cruz. Ele é o único escape para o homem perdido. Um homem perdido perguntou para Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? A resposta deles foi: crer em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não tem outro escape. Uma multidão chegou para Pedro e os demais apóstolos depois de uma pregação de Pedro e perguntaram: varões, irmãos, o que devemos fazer para ser salvo? E a resposta de Pedro foi: creiam em Jesus Cristo, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. Só há um escape para o homem perdido, e esse escape é o Cristo da cruz, porque está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo quais devamos ser salvos, somente pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, só tem uma forma deste homem perdido ser salvo. Só tem uma maneira deste homem que foi destituído da glória de Deus ser salvo. É crendo em Jesus Cristo. Como diz no versículo 23, e assim sendo, gratuitamente justificado pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Amanhã vocês irão ouvir sobre esta gloriosa salvação em Jesus, este único Salvador dos homens perdidos. Mas hoje, saiam daqui conscientes desta dura verdade: o homem sem Cristo, ele está completamente perdido. Ele precisa deste Salvador, e ele precisa se conscientizar disso. Por isso, meus irmãos, por mais duro que pareça, se faz necessário que isso aqui seja pregado, se faz necessário que esta mensagem seja exposta para a igreja, para todos os homens, porque se o homem não tiver consciência do seu pecado, sabe, o que o irmão vai pregar aqui amanhã não vai fazer sentido. O que o irmão vai pregar aqui amanhã sobre este Salvador glorioso, o homem vai olhar e dizer assim: mas eu não sou tão perdido assim. Talvez eu não precise tanto assim desta salvação. Precisa. Mas para que o homem se sinta necessitado desta salvação, primeiro, irmãos, tudo isso aqui tem que vir à tona. Ele precisa saber que ele está completamente perdido sem Cristo, para que ele olhe para Jesus Cristo e diga: é o único escape que eu tenho. Ou eu me apego a este Cristo, ou então eu estou perdido, eu estou completamente perdido em meu caminho. E então o Evangelho será boas novas, será uma boa notícia para este pecador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.